uma planilha do Excel 2010 contendo os seguintes valores: célula D1 igual a 8, célula D2 igual a M, célula D3 igual a 2, célula D4 igual a 8 e célula D5 igual a 8. O resultado da função igual média A, abre parênteses D1, dois pontos, D5 é letra A 4,1, letra B 4,9, letra C 5,2, letra D 6,4 e letra E 8,0. Pessoal, aqui tem que cuidar muito, porque a questão cita a função média A, que não é a mesma coisa do que a função média. Percebe? Tem dois A's ali, ó, média A. Eu vou explicar melhor a diferença entre essas duas funções. A função média, que tem média, abre parênteses seus argumentos, ela calcula a média aritmética dos valores da lista dos argumentos. Mas atenção, na função média normal, sem o a mais, só média, ela parte do seguinte princípio: se uma célula não apresenta valor numérico, ela não considera. A função média, se tiver um texto, por exemplo, é como se aquela célula não existisse para a função média, porque na função média normal, se uma célula não tem valor numérico, ela não considera. Agora, na função média A, que também vai calcular a média aritmética da lista dos argumentos, se os argumentos tiverem algum texto, eles são avaliados como zero. Percebe? Na função média normal, se a célula tem um texto, ela não considera. É como se não existisse aquela célula. Na função média A, se uma célula tem texto, ela entende que aquela célula vale zero. Vamos ver isso na prática, então, desta questão que pediu média A, D1, dois pontos, D5. Se eu for pegar todos esses valores e colocar numa planilha, fica assim, ó. D1 igual a 8, D2 igual a M, D3 igual a 2, D4 igual a 8 e o D5 igual a 8. Foi isso que ele pediu ali, certo? Se eu for fazer essa função média A, D1, dois pontos, D5, primeiro eu tenho que ver qual é o intervalo que vai da célula D1 até D5, porque D1, dois pontos, D5 significa D1 até D5, já que dois pontos indica intervalo. E como é que a gente faz essa média A? Primeiro tem que fazer a soma dos valores, mas lembrando que quando tem texto, o texto vale zero. Então é 8 mais 0 mais 2 mais 8 mais 8. Isso que a gente tem que fazer, ó. 8 mais 0 mais 2 mais 8 mais 8, porque parte-se do princípio que esse M vale zero. E aí a soma disso é 26. E aí, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 argumentos, eu vou pegar esse 26, vou dividir por 5 para descobrir qual é a média. Então, peguei a soma, que é 26, vou dividir pelo número de células referenciadas, e 26 dividido por 5 deu 5,2. Então, a média A deu 5,2. Agora, a resposta, então, é a letra C de Canadá, porque é a média A. Por isso que a resposta foi a letra C de Canadá. Mas agora acompanha, e se fosse só média, sem esse a mais? Se fosse só média, como eu montei agora, não média A, só média, aí ele vai fazer o seguinte: se uma célula não tem valor numérico, como é o caso da célula D2 que tem M, não considera, aí é como se a célula não existisse. Aí ele vai fazer 8, não vai olhar para esse M aqui. Então ele sabe que o intervalo é D1, dois pontos, D5, é o mesmo intervalo. Mas para essa função média, onde tem texto, não existe, porque se uma célula não tem valor numérico, para a função média normal, a célula não existe. E aí o que ele vai fazer? 8 mais 2 mais 8 mais 8. 8 mais 2 mais 8 mais 8 vai dar o mesmo 26 como soma. Só que agora ele não vai dividir por 5, porque onde tem texto é como se não existisse. Se uma célula não tem valor numérico, não considera. E aí ele vai pegar esse 26 e vai dividir por 4, ó. 1, 2, 3, 4, porque esta célula que tem o M para ela é como se não existisse. E aí 26 dividido por 4 dá 6,5. Então, olha o detalhe perigoso aqui, pessoal, muito perigoso. Por que eu estou dizendo que é perigoso? Porque quando a gente fala da função média A, quando tem texto vale zero para média A. E quando a gente fala da função média normal, se uma célula não tem valor numérico, como essa que tem texto, ela não considera. Então naquele caso dividiu por 5 e aqui dividiu por 4, por isso que o resultado foi diferente. Cuidar muito.